Balthazar Claës foi o fidalgo flamengo de boa família, livre e rico, cultivando a química e que buscou o absoluto. Ele equipa com grandes custos um laboratório pessoal e solitário e faz suas pesquisas de dia e de noite. Em 1834, ele faz renascer a figura do químico em vias de desaparecimento. Ele se transforma na figura tradicional do alquimista e do químico, numa época que se valoriza o sucesso material, onde todas as químicas do passado se confundem, sendo todas igualmente descritas pela forma considerada pejorativa. A química é uma profissão de loucos. Enquanto a pesquisa do absoluto isolava a química, anulando riquezas e decompondo o tecido familiar, a nova química praticada na sociedade instaura novos circuitos sociais e comerciais. Através da química, são construídas grandes fortunas e brilhantes carreiras. A química se apresenta como uma ciência exemplar, um modelo positivista. É renunciada, portanto, à busca pelo absoluto, em que se pesquisava apenas as causas e agora passa a ser pesquisada também ideias relacionadas ao domínio das leis e fenômenos, o que faz da química progredir a passos gigantescos. Enquanto a alquimia fazia promessas, a química faz proezas. No romance de Frankenstein, Mary Shelley protagoniza como química e descreve os químicos como modestos sábios de mãos sujas, debruçados sobre o microscópio e que penetram nos segredos da natureza para realizarem milagres todos os dias. O químico conquistou finalmente o respeito e o reconhecimento do público. A criação de novos tipos de instituições de formação e pesquisa garantiu o estatuto e o reconhecimento social da disciplina, permitiu a difusão dos conhecimentos e a formação de um exército de químicos que produziu uma verdadeira mobilização dos fenômenos pela aproximação científica. O movimento iniciou-se no fim do século XVIII, com a criação por quase toda a Europa de revistas especializadas, assegurando a circulação rápida da informação, contribuíram para estabelecer as ligações entre os químicos e acelerar também o processo em ligar as comunidades nacionais. A química desempenhou um papel pioneiro na organização das ciências, pois é a primeira disciplina a organizar um congresso de especialistas em 1860. Mas é, sobretudo, a sua promoção no ensino superior que transforma o estatuto da química. Na Espanha, na Alemanha, na França, Inglaterra, Estados Unidos, por todos os locais onde se desenvolve o ensino das ciências experimentais, as disciplinas da química multiplicam-se. A química impõe-se pouco a pouco nos diversos estudos, não apenas farmacêuticos e médicos, mas também de engenharia e de agricultura. O fenômeno é internacional e os seus efeitos são enormes. Enquanto no fim do século XVIII a química era cultivada na Europa apenas por algumas dezenas de especialistas, em meados do século XIX a química é praticada a tempo inteiro por centenas de químicos com uma sólida formação. A química exerce-se como uma profissão, uma atividade a tempo inteiro remunerada, exigindo uma formação prévia e estudos aprovados através de diplomas. Na formação do químico, o trabalho experimental é reconhecido como uma necessidade. Já não se trata de fazer algumas demonstrações espetaculares diante de um público de curiosos, mas de treinar os alunos nos trabalhos de laboratório. Um bom químico, diz Laeg, é alguém que sabe ver, sentir, pensar em termos de fenômenos, que sabe guardar na memória as sensações ligadas às experiências e aos produtos que manipulou no passado. Assim, se formam em algumas cidades da Europa escolas de investigação em torno de um professor patrono, apresentando estilos de programas e investigação característicos quanto à química, com cursos de duração de 4 anos. Além disso, com o advento dos laboratórios, surge também a figura do ajudante ou do preparador como auxiliar de laboratório. O desenvolvimento da química nos cursos do ensino superior encoraja duplamente a profissionalização, não apenas pela formação dispensada, mas também pela criação de empregos. Em 1800, devido ao efeito conjugado das duas revoluções, a química e a francesa, Paris é a metrópole da química europeia. Este episódio revolucionário foi bastante favorável aos químicos. Eles conquistaram o poder,
crédito, cursos e posições. É certo que perderam Lavoisier, guilhotinado em 8 de maio de 1794, mas a comunidade química recompõe-se, celebrando a memória do seu fundador mortal, e prospera nas novas instituições. Paris detém mais de metade das cátedras de Química. Nas faculdades, os professores oferecem um ensino mais mundano e superficial, cursos brilhantes, embelezados com algumas experiências espetaculares. Os professores sobrecarregados de trabalho, pela acumulação de funções e pela amassada anual dos bacharelados, estão poucos motivados para a pesquisa, porque não dispõem de fundos para equipar um laboratório e porque a sua ascensão depende bastante dos seus desempenhos oratórios nas cátedras. Daí, a segunda característica de Paris. É fora das faculdades, nas grandes escolas ou nos novos institutos que se obtém a formação para a investigação. As províncias francesas sofrem fortemente com o prestígio de Paris, polo de atração para os estudantes de todo o país durante a primeira metade do século XIX. Em resumo, há um centralismo e um mandarinato existindo. No século XIX, a química já não é considerada como uma ciência auxiliar da medicina, da farmacologia ou da geologia, mas sim como um fim em si. Embora a maioria das cátedras de química se encontre nas faculdades de medicina, de farmácia, nas escolas de agricultura, de minas, ensina-se aí um curso de química geral teórica. A química aplicada pressupõe a química pura. Pouco a pouco, a química dos artistas é excluída em benefício de uma química profissional, baseada no curso universitário, em diplomas reconhecidos. A produção de químicos qualificados parece ter uma estreita relação com o desenvolvimento industrial, e em certos casos, a procura industrial parece mesmo seguir a oferta de mão de obra. Este é o milagre realizado pelos professores de química no século XIX. Em 1804, um professor de Manchester, Inglaterra, John Dalton, formulou uma hipótese que identifica os corpos simples com os átomos. A definição para átomo dada por Dalton nasceu de um trabalho realizado com gases. Retomou as ideias de Demócrito, baseando-se em leis já comprovadas experimentalmente como as leis poderais. Para ele, o átomo era uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e de carga elétrica neutra, bola de bilhar. Como determinar o peso relativo dos átomos? Essa é a questão que Dalton se defronta ao voltar-se para a química estequiométrica desenvolvida por Wenzel e Ritchie no fim do século XVIII na Alemanha. A hipótese de Dalton tem como consequência tornar indiscutível a noção de proporção de combinação por unidade discreta. Em vez de determinar a composição de um corpo em proporções centesimais, o químico poderá daqui para frente expressá-la em termos de átomos constituintes, estabelecendo uma ligação direta entre os dados experimentais e a sua interpretação. Foi a hipótese de Dalton bem acolhida? Antes de Dalton publicar seu New System of Chemical Philosophy, Thomas Thomson propagandeia a hipótese atômica e profere sua primeira exposição pública. É através da tradução do seu sistema de química que o átomo é introduzido na França. O casamento das ideias inglesas e da química francesa inicia-se bastante mal. Na Inglaterra, as opiniões sobre a teoria de Dalton não eram unânimes. Certos químicos, prontos a reconhecer os imensos serviços que pode prestar ao peso atômico, não veem nenhuma razão para estabelecer a hipótese dos átomos. Quanto mais o átomo suscita discussões e debates, mais o peso equivalente, ou atômico, se torna uma noção indispensável a todos os químicos. No início de setembro de 1860, 140 químicos vindos de todos os países se unem para discutir a notação atômica. Este será o primeiro Congresso Internacional de Química. O objetivo é terminar com as profundas divergências sobre as palavras e os símbolos que dificultam a comunicação e a discussão, recursos essenciais para o progresso científico. Por outro lado, irá concretizar a existência de uma comunidade química internacional e definir as regras do seu funcionamento, comunicação e necessidade de consenso. Neste congresso, foi definido que o átomo é a mais pequena massa capaz de existir em combinação, e a molécula é a mais pequena quantidade capaz de existir no estado livre.
Mas o congresso foi também um ponto de partida de outra história, pois entre os químicos entusiasmados figuram 2 jovens professores de química, Mayer e Mendeleev. Nos anos seguintes, os 2 vão elaborar um sistema periódico dos elementos com base nos pesos atômicos. Segue a história da tabela de Mendeleev. A mãe de Dmitri Mendeleev viajou 1.400 quilômetros até São Petersburgo. Lá, o filho teria condições de estudar e ser alguém na vida. E foi o que aconteceu. Mendeleev estudou química na Universidade de São Petersburgo e era tão bom aluno que se formou em primeiro lugar mesmo depois de passar um ano inteiro doente de cama. Em 1865, ele se tornou professor e veio morar neste apartamento da universidade, hoje transformado em museu. O diretor do museu conta que Mendeleev tinha mesmo uma personalidade difícil. Por isso, costumava passar muito tempo recolhido, trabalhando. Aqui, ele se dedicou ao que seria a missão de sua vida: botar ordem no misterioso mundo da matéria. Desde a Grécia Antiga, pensadores tentavam explicar do que eram feitas as coisas do mundo. Os gregos achavam que tudo era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Porém, mais de 2000 anos depois, na época de Mendeleev, a ciência já havia evoluído muito e os 4 elementos já nem podiam ser chamados assim. Já se sabia que a água, por exemplo, é um composto de 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Na metade do século XIX, a ciência já sabia que elementos eram materiais puros, que não eram resultado de misturas. Ao todo, 63 deles já eram conhecidos. Mendeleev observou que alguns elementos têm características muito parecidas. Como as pessoas, alguns elementos têm personalidade forte e não gostam de se misturar com os outros. Mas também existem aqueles que se combinam muito bem. Bastava apenas encontrar um modo de classificar esses elementos. Estava claro que os metais formavam uma família. Afinal, ouro, ferro e cobre são muito parecidos. Mas outros elementos não são nada metálicos. Hidrogênio e oxigênio, por exemplo, são gasosos à temperatura ambiente. Dia e noite, Mendeleev se perguntava: será que havia uma forma de classificar todos esses elementos? Dizem que um dia, Mendeleev se refugiou na sua casa de campo, na Sibéria, para buscar uma solução para o mistério da classificação dos elementos. Como gostava de jogos de paciência, recortou cartões com os nomes dos elementos conhecidos e foi tentando arrumá-los para descobrir uma ordem. Ele varou a madrugada, sem conseguir encontrar uma solução, e adormeceu sobre a mesa. Segundo a lenda, num sonho, ele viu a resposta para o enigma da matéria. Mendeleev descobriu que os elementos que compõem tudo o que existe no mundo podem ser divididos em ordem crescente em grupos ou famílias, cada uma com características que se repetem periodicamente. Ele organizou então os 63 elementos conhecidos na época nessa tabela periódica, algo que hoje qualquer estudante de ensino médio conhece. O que designa exatamente a síntese para os químicos do século XIX? Sobre o fundo de uma ideia geral de construção ou de composição de uma substância, esse termo encobre diversas acepções bem distintas. A maioria dos químicos situa o seu trabalho em relação a 2 categorias: a síntese direta e indireta. A síntese indireta é praticada com sucesso desde os anos de 1820, mas o objetivo e a ambição de numerosos químicos no século XIX é a síntese direta. Entre as duas, há apenas uma diferença de exploração. A identidade da química está de novo em jogo. Enquanto a teoria das substituições tinha ameaçado a química com uma climagem interna, a síntese levanta, sobretudo, problemas de fronteira. Tem o químico o poder de fabricar a vida? Questão escaldante.
tão recheada de implicações filosóficas nos debates do século XIX que suscitou uma bela lenda. A síntese da ureia, a introdução à química orgânica. A força vital não é posta em causa pela síntese da ureia. Para Berzelius, basta sublinhar que não se trata de uma síntese direta a partir dos elementos, mas sim da formação da ureia a partir de um cianato. O próprio cianato não é preparado a partir dos elementos, mas por oxidação de um cianeto obtido a partir de chifres de um casco de animais. Berzelius acreditava convictamente na existência de uma força vital que atua provavelmente na formação das combinações orgânicas e que foi até agora pouco considerada.